Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam agora os destaques desta segunda-feira. Mercado financeiro eleva a estimativa para a cotação do dólar no fim de 2019. Na previsão do tempo, você vai ver como vai ser o mês de setembro para o início do plantio da próxima safra de soja. E depois de 8 meses de governo, pesquisa Datafolha revela índice de aprovação e reprovação do presidente Bolsonaro. Brasil eleva cota de importação de etanol sem tarifa. Os efeitos no setor sucroenergético você vai ver nesta edição. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. E agora vamos avaliar os efeitos do mercado climático e também da cotação do dólar no interesse do produtor brasileiro de vender a safra nova de soja. A consultoria Safras e Mercado vai divulgar na próxima sexta-feira o relatório em que vai confirmar quanto por cento já foi comercializada da nova safra. Agora a gente traz uma estimativa, antecipa os dados para você com o Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da Safras e Mercado. Boa tarde, Luiz Fernando. Diga para a gente qual a expectativa de vocês para esses dados de sexta. Aumentou o percentual de vendas, mas está abaixo da média histórica ainda? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Exatamente. A gente percebeu que esse mês de agosto ele foi um mês positivo para as negociações no mercado brasileiro. Mas ele foi mais positivo para as negociações no mercado disponível e menos para o mercado futuro, né? Porque disso exatamente a questão envolvendo os prêmios, Kelly. A gente teve uma alta muito mais relevante nos prêmios da safra disponível do que da safra nova. Então a gente percebeu que um bom volume de safra disponível foi negociado aí ao longo de agosto e de safra nova andou um pouquinho, mas menos do que a gente esperava. Então acho que dá para antecipar aí que pelo menos 18% da safra nova deve estar negociada, frente a uma média de 19%, 18,5% aí, uma média de 5 anos. Enquanto no mercado disponível a gente já tem deve ter praticamente 83% negociado. Isso andou bastante frente aos 77%, 78% que a gente tinha no mês de julho, mostrando que os produtores voltaram a aproveitar as negociações no mercado interno brasileiro. Agora, com o atual patamar do dólar, a expectativa da consultoria Safras e Mercado é que o volume de venda da safra nova deveria estar maior do que está? Eu acho que, na verdade, o ponto principal é a questão dos prêmios, como eu comentei, cara. A gente tem prêmios para a safra nova ainda bem abaixo do que a gente tinha no ano passado. Nessa época do ano passado, no auge da guerra comercial e com questões internas importantes, a gente tinha prêmios para abril do ano que vem sendo cotados a 90 pontos acima de Chicago. Hoje, os prêmios para abril do ano que vem estão mais ou menos em torno de 40 pontos acima de Chicago. Então, normalmente, eles estão abaixo e isso explica muito esse movimento um pouco mais fraco. Mas, de fato, acho que o ponto positivo aí no mês de agosto pode ser colocado em cima do câmbio, que essa cotação de 4,15, 4,20 que a gente viu ao longo do mês aí, o mercado não esperava, e isso fez com que os produtores voltassem para o mercado e negociassem mais. Mas eu acredito que a continuidade aí desse movimento de alta dos prêmios e também a manutenção do câmbio nos patamares mais elevados deve continuar trazendo o produtor de volta para o mercado, né? Deve manter o produtor ainda no mercado para negociar tanto volumes da safra disponível quanto da safra nova nas próximas semanas. Agora, Luiz Fernando, a gente está observando, há pouco a Desirê trouxe a informação, dos efeitos do furacão lá nos Estados Unidos e como isso deve modificar, por exemplo, o regime de chuvas nos próximos dias, levando menos chuvas para o cinturão agrícola. Estamos em pleno desenvolvimento da safra dos Estados Unidos, o chamado mercado climático. A sua avaliação é que com menos chuvas nos próximos dias lá nos Estados Unidos, isso pode gerar oportunidade de preço mais alto para quem ainda tem soja disponível para vender ou para quem quer fechar novos negócios? Pode ser que sim. Lembrando que a gente está com um desenvolvimento atrasado na safra americana, então a colheita vai começar atrasada. A gente teve um plantio que atrasou muito, né, lá nos primeiros meses, nas primeiras semanas, e isso vai culminar num atraso também na época da colheita. Então a gente pode ter, principalmente mais para o final da colheita americana, mais problemas de produtividade. A gente pode ter mais perdas, digamos assim, se ocorrerem geadas, neve, enfim. Então, o mercado climático americano ele continua muito ativo. É importante o produtor ficar atento a isso ainda, porque ele ainda assim pode trazer oportunidades, embora a gente tenha visto uma melhora nas condições de lavoura nas últimas semanas. Isso trouxe uma certa pressão sobre Chicago,
mas se o clima realmente piorar daqui para frente, a gente pode ter oportunidades, então é importante que o produtor fique atento para aproveitar ela. A gente vai para Mato Grosso, porque o governo de Mato Grosso não vai mais emitir novas autorizações de desmatamento até 30 de novembro e vai estender até esta mesma data o período proibitivo de queimadas no estado. Com a medida, o governo pretende concentrar todos os recursos no combate ao desmatamento ilegal e também aos incêndios. O número de registros de focos de calor aumentou 88% este ano em Mato Grosso, segundo o INPE. Neste fim de semana, mais uma fazenda foi atingida pelo fogo em Sorriso. Cerca de 200 hectares de palhada foram destruídos. A equipe de reportagem do Canal Rural acompanhou o desafio dos produtores para combater as chamas e evitar prejuízos. Vamos até Cuiabá, capital de Mato Grosso, conversar com o jornalista Luiz Patroni, que acompanha a situação por aí. Qual é a condição neste momento, hein, Patroni? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa segunda-feira. Kellen, mais um caso, né, de vários casos que vêm acontecendo de produtores que sofrem prejuízos, sentem na pele os prejuízos, né, dentro da propriedade, de incêndios que começam fora da porteira da fazenda. Nesse caso específico, na beira da rodovia, a fazenda é vizinha à rodovia BR-163, faz frente para a BR-163 e ali naquela chamada faixa de domínio ali, que é de responsabilidade da concessionária, que toma conta da rodovia, por ali começou o caso de fogo, né, o foco de incêndio, que acabou avançando propriedade adentro. Aliás, lá em Sorriso, né, no médio norte do estado, aumentou 25% a quantidade de propriedades rurais que foram atingidas pelo fogo este ano, em comparação com o ano passado, isso segundo as contas do Sindicato Rural de lá. Ou seja, muita gente sentindo na pele as consequências desses incêndios que, como eu disse, muitas vezes, ou na maioria das vezes, começa de fato fora da fazenda e acaba atingindo o produtor, levando prejuízos aí para dentro da propriedade. O Pedro Silvestre, nosso repórter, esteve na região neste fim de semana e, como você disse, registrou mais uma luta de produtor para combater as chamas, evitar um grande estrago na propriedade. Vamos ver. Queimadas na beira das estradas, cena frequente e que coloca em alerta muitos agricultores do norte de Mato Grosso. Quando o fogo não é controlado, não respeita barreiras e pode chegar às áreas de cultivo às vésperas do início de mais uma safra. O Moacir precisou da ajuda dos funcionários e de vizinhos para salvar das chamas os 5.000 hectares de palhada de milho e todo o algodão recém-colhido. Ele culpa a concessionária responsável pela manutenção da BR-163 pelo incêndio. O fogo aqui começou na borda da rodovia, na faixa de domínio da Odebrecht, que é a empresa que cobra pedágio para que a gente ande na rodovia. E do lado da rodovia, onde ela é responsável por cuidar, por prevenir fogo, esse trabalho não é feito. Eles não têm um tanque d'água, eles não têm uma prevenção de incêndio, não tem nada. Fica tudo a cargo do produtor, que ainda no final acaba sendo a pessoa que é acusada dos danos. Nós não queremos fogo, nós não queremos queimadas, nós queremos é proteger o solo, proteger a palhada, que é a nossa produtividade. O Eloy não conseguiu evitar a invasão do fogo, que destruiu quase 200 hectares de palhada e todo o trabalho de 10 anos de incorporação de matéria orgânica no solo. Ele registrou o boletim de ocorrência e agora ele quer saber quem vai responder pelos danos causados pelo incêndio. Uns R$3.000 por hectare, sem falar no prejuízo de matéria orgânica, que isso aí só vai ser compensado ao longo de 6, 7 anos. Aí você está às vésperas do início de um plantio de soja aí, o que isso aí pode interferir na sua produção aí da próxima safra? Se eu não fizer nada, em torno de 7 a 10 sacos por hectare. De prejuízo. O agricultor diz que o prejuízo poderia ter sido evitado se a concessionária responsável pela BR-163 não tivesse negado ajuda. A empresa tem uma base operacional na frente da fazenda, mas não atendeu o pedido do produtor. Não tinha mais do que 16 metros quadrados de incêndio aqui e meus funcionários chegaram e solicitaram para eles o caminhão-pipa, que olha ali onde que fica. Olha lá o caminhão-pipa deles, ó. Eles se recusaram a vir aqui porque diz que não tinha acesso para vir com o caminhão e aqui não pertencia. Esse lado aqui não pertencia a eles. Mas custava ter vindo aqui. E aí agora eu pergunto, quem que vai me ressarcir do prejuízo da minha correção do meu solo agora? Quem que vai? E detalhe, tá fácil das ONG, da mídia, de artista, colocar na conta do produtor.
Mas esse tipo de coisa aqui não vem olhar. Em Sorriso, o número de queimadas em propriedades rurais é 25% maior esse ano, segundo o Sindicato Rural, que afirma: grande parte dos casos teve início do lado de fora da porteira. Além dos transtornos imediatos nas fazendas atingidas, os reflexos também deverão aparecer na próxima safra, com custos maiores e menor produtividade. Mais de 15 propriedades pegaram fogo, teve fazenda de produtores menores que queimou 80% da área dele. Imagina o produtor, aonde é a poupança dele, onde ele investe o dinheiro, é na terra. Vem o fogo e lambe e leva tudo embora. Tem que começar tudo do zero, gastando o dobro do dinheiro em calcário, em adubação, em correção de solo. Então é um prejuízo muito grande que faz com que o produtor se descapitalize e venha produzir muito mal nas demais safras. Historicamente, a gente sabe que produz de 20% a 30% a menos nessas áreas onde o fogo passa. Muito bem, né? Além do prejuízo, como a gente viu os produtores reclamando, né, a imagem acaba muitas vezes negativamente associada ao produtor. A gente entrou em contato, Kellen, rapidamente com a Rota do Oeste, que é a concessionária responsável. Ela disse que chegou em Mato Grosso, né, em 2014 e desde então, segundo a concessionária, mudou radical e positivamente a atuação no combate a incêndios nessas faixas, né, de domínio, nas chamadas margens da rodovia. Disse que, inclusive, uma prova disso é que esse ano o número de ocorrências entre 15 de julho e 31 de agosto nas faixas de domínio de responsabilidade da Rota do Oeste reduziram aí, foram 93 casos atendidos no ano passado contra 87 esse ano, 6 casos a menos. A concessionária diz que para realizar esse serviço de limpeza, segundo o contrato firmado com o governo federal, possui aí 8 equipes e tratores e cumpre rigorosamente o que prevê o contrato, ou seja, a roçada da borda da pista e uma distância de 4 metros aí da faixa de domínio. E o governo brasileiro decidiu elevar a cota de importação de etanol sem tarifa, de 600 milhões de litros para 750 milhões de litros por um ano. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no último sábado. A decisão foi entendida por parte do setor produtivo como uma contrapartida do Brasil para que os Estados Unidos abram mais o mercado para o açúcar nacional. Mesmo assim, não há nenhum anúncio sobre este gesto do governo norte-americano. Na semana passada, expirou o prazo de 2 anos da tarifa de 20% aplicada pelo Brasil sobre o biocombustível adquirido no exterior por um volume acima da cota trimestral de 150 milhões de litros. Como essa cota é sempre superada e praticamente todo o etanol importado vem dos Estados Unidos, os norte-americanos pediam o fim da taxação, pois praticam tarifa zero quando compram o mesmo combustível exportado pelo Brasil. A União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única, avalia que o estabelecimento na nova cota anual foi uma grande vitória do governo brasileiro, embora fosse importante para o Brasil realizar um gesto em favor da abertura comercial com os Estados Unidos, com quem nós estamos buscando um amplo acordo de livre comércio. E isso não poderia ser feito sem uma contrapartida para o açúcar brasileiro, disse a Única. Segundo a nota da entidade, o resultado das negociações dos últimos dias, depois de meses de tensão, demonstra a firmeza do Brasil, que a partir de um gesto em prol do livre mercado, estabeleceu condições para o incremento futuro do comércio bilateral de etanol. A abertura do mercado americano de açúcar, um dos mais protegidos do mundo. Vamos avaliar este assunto conversando agora com o CEO da consultoria G7 Agro, o João Osvaldo Baggio. Baggio, boa tarde. Qual é o efeito para o produtor brasileiro dessa elevação da cota sem tarifa? Boa tarde, prazer estar falando com vocês do Notícias Agrícolas do Canal Rural. Olha, o impacto aqui no Brasil praticamente nulo, em termos assim, para o setor. O setor sucroenergético, o Brasil vem importando etanol comumente, todo ano vem aumentando, inclusive a quantidade de açúcar de etanol importado pelo Brasil é até maior do que essa cota. Essa cota foi aumentada em 150 milhões de litros para atender a região norte e nordeste. Isso é bom em termos para você pensar no consumidor, porque o grande problema do Brasil, que a gente discute muito isso, inclusive entre os participantes dos setores, é como fazer o etanol chegar mais barato
fora das regiões produtoras aqui, por exemplo, da região sul-sudeste, que são os maiores consumidores de etanol do Brasil, porque as unidades processadoras, as usinas, estão nesses estados. Nos estados do norte e nordeste, o etanol é caro e inviável, tanto é que o consumo lá é baixo, devido até ser muito caro o etanol. Então, o impacto, não teve impacto. E uma coisa que todo mundo está sabendo no meio é que o Brasil está buscando um acordo bilateral com os Estados Unidos. Esse gesto é um gesto de boa vontade do governo, vamos dizer assim, e os Estados Unidos, em contrapartida, vai aumentar a nossa cota de açúcar para eles lá, que essa cota hoje é de 177,75 mil toneladas. Dessas 177 são rateadas entre as 36 usinas do Norte e Nordeste e eles que fazem essa exportação para os Estados Unidos. E nós estamos pleiteando que essa cota seja aumentada. Eu acho que é aquele famoso em comércio, a gente fala que uma mão lava a outra, né? Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.